Voltamos para o nosso último bloco do programa A Polêmica, aqui no canal 25 da Via Cabo TV, Terceira Via TV. Estamos aqui com os entrevistados José Paes e Kleber Tinoco. E nosso último bloco vamos dedicar a alguns temas ainda que restam para a gente na pauta e também as considerações finais dos nossos entrevistados. Só para fechar, Zé, a questão do último bloco, existe uma ação em trâmite também de cunho eleitoral. Na sua opinião, pelo que você leu, quais são os pedidos dessa ação? Olha, o pedido da ação do Geraldo, eu tive a oportunidade de ler a petição elaborada pelos advogados do PRP, do partido do Zé Geraldo. O pedido, em resumo, é de cassação, no caso agora, como ela já foi empossada, do diploma dela e que seja declarada a inelegibilidade dela por 8 anos, como a lei eleitoral prevê em caso de acolhimento de uma ação como essa ajuizada pelo PRP, o partido do José Geraldo. E se observar pelo site do Tribunal de Justiça, você saberia informar o andamento dessa ação? Alguém sabe informar? O acompanhamento do processo em primeira instância é difícil porque o site da Justiça Eleitoral não te permite. Quando o processo sobe para o tribunal, aí você consegue acompanhar mais de perto. O que a gente sabe, Cláudio, que já pôde apurar, é que tanto a prefeita como o vice já foram notificados da existência dessa ação, já apresentaram resposta. Agora o processo, salvo engano, encontra-se com o juiz eleitoral, não necessariamente para uma decisão com relação ao mérito, mas para análise dos questionamentos que foram juntados, e aí ele vai dar o encaminhamento devido à ação que talvez, quem sabe, aí nos próximos meses tenha alguma decisão a respeito da matéria, né? Outra questão importante, lembrando sempre que tudo que está sendo conversado aqui hoje, debatido, está franqueado o contraditório para a prefeita municipal e para todos os secretários municipais da Prefeitura de Campos. O programa está aberto, é só ir para o nosso e-mail, programaapolemica@gmail.com, onde você pode agendar, mandar o contraditório, ou quem sabe também nós tivemos a grata presença aqui da chefe do Executivo Municipal e também do seu staff de secretário. O programa está aberto a vocês. Vamos agora à questão polêmica também. O Zé Paes foi aprovado em primeiro lugar para o concurso da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. E, coincidentemente, é o autor da ação que inviabilizou a manutenção dos contratados sob o regime de renda, que a gente já conversou no bloco passado. Só que até agora ele não foi convocado e acabou entrando num furacão de uma discussão acerca da prestação de contas de Nelson Naim, que o atual presidente da Câmara, Edson Batista, contesta através da comissão da Câmara, do vereador Tiago Virgílio, que inclusive me prometeu publicamente que até 11 de março, que já passou, ele apresentaria esse relatório com essas pseudo-irregularidades. Até agora ele não apresentou nada e a gente está cobrando aqui, porque nós temos uma gravação radiofônica onde ele promete 11 de março e está alegando nos meios de comunicação que devido à questão dos royalties, isso ainda vai ser um pouco postergado. Qual a situação sua hoje real, né? E qual o parâmetro que você faz com relação a essas pseudo-irregularidades da gestão passada de Naim, se ela pode realmente influenciar na sua ou não convocação? Cláudio, eu acho que é importante deixar claro que os vereadores eles têm o total direito de fiscalizar os atos da antiga gestão da Câmara. Isso é um direito e até um dever deles de fiscalizar a legalidade dos atos. Contra isso, eu não posso declarar nada, não posso me declarar de maneira contrária. É um direito deles. Eu só espero e acredito que a questão não seja politizada. Que o fato de eu ter ajuizado a ação do Reda não crie um obstáculo, não só para a minha convocação, para os demais também, mas para os outros 28 aprovados no concurso, que não tem nada a ver com a situação do Reda, que não tem nada a ver com as questões políticas que envolvem o município, não podem ser prejudicados por uma eventual picuinha política entre a atual gestão e a antiga gestão da Câmara. No momento, não há previsão de convocação de nenhum candidato aprovado. Os candidatos já entregaram toda a documentação necessária para comprovar a qualificação para ocupar os cargos, mas no momento não há previsão de continuidade desse processo de convocação e posse dos aprovados. Aí eu vou te fazer uma pergunta, só vou aproveitar o máximo, que é o último bloco. Me corrija se eu estiver errado. Todo concurso público, quando se abre um concurso público,
abre-se também uma dotação orçamentária prevendo o pagamento dessas pessoas uma vez aprovadas. E nós temos na Câmara hoje alguns vereadores, como o Albertinho, reeleitos, Albertinho, Jorge Magal, Abdo Neme, Dona Penha, que participaram da gestão de Naim e chancelaram o ok daquelas contas. Obviamente também chancelaram a dotação orçamentária para o concurso que ocorreu e que os aprovados até agora não foram chamados, mas estão incluídos nessa recontagem, uma série de dificuldades dizendo que funcionários a mais, enfim, uma série de problemas que surgiram agora, mas que poderiam ter sido observados por esses vereadores na gestão passada. Kleber, começando por você, como que você observa essa chancela passada e agora a contestação futura dentro do mesmo contexto das mesmas coisas? Matemática, 2 e 2 são 4, sempre foram, né? O princípio da não contradição sempre foi, né? 2 e 2 são 4. Se aplica também o princípio da não contradição, você não pode ter um comportamento contraditório. Se a gestão anterior adotou um comportamento, a atual não pode se contradizer, porque você está falando em nome do órgão. Você está Batista, vereador, você não é vereador. Justamente, o Edson Batista não está falando em nome dele, está falando em nome da Câmara. E a Câmara não pode contradizer os atos anteriores. Isso fere o princípio da não contradição, o Supremo adota, é passível de anulação um ato que viola esse princípio. E eu acho que nessa questão, independentemente de haver ou não dotação orçamentária, agora, porque assumiram esse compromisso antes com os candidatos, divulgaram um edital de concurso público, aqueles aprovados têm direito subjetivo de serem nomeados. O país está aguardando, mas a qualquer hora ele vai ingressar com uma ação e vai ganhar a ação, como qualquer outro candidato que foi aprovado. Então, se tem algum problema de orçamento, que as despesas internas, número de cadeiras, se pense na próxima legislatura a redução dessas cadeiras, do subsídio dos vereadores, que também está muito alto, né, fizeram uma adequação agora, mas continuou no teto, estão usando o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu não acho que o direito dos candidatos deva ficar em segundo lugar. Outra questão importante é que as pessoas que já trabalhavam na Câmara antes da Constituição de 88, tendo 5 anos pretéritos, eles estariam efetivados. E a sua conta, a gente conversando internamente, muitos estariam agora se aposentando, principalmente funcionárias, mulheres. Qual a colocação, Zu? Porque esse é um dos argumentos colocados pelos vereadores da situação para a não convocação. Eles utilizam esse argumento, principalmente o vereador Thiago Vigílio se vale desse argumento, de que há excesso de funcionários da Câmara. Eu não acredito que haja excesso de funcionários, porque senão vai ficar claro que há dentro da Câmara uma falta de planejamento. Porque em 2011 foi aprovada uma lei alterando toda a estrutura de cargos da Câmara, foram criados alguns cargos, extintos outros, aumentado o número de vagas para alguns e diminuído de outros. Então eu acredito que houve um planejamento com relação a essa situação. Até mesmo a realização do concurso ocorreu por conta dessa questão da aposentadoria de alguns servidores que está na iminência de acontecer. São servidores que já têm lá alguns mais de 30 anos de casa, de atuação na Câmara e que estão para se aposentar. Então a Câmara vai aguardar esses funcionários todos se aposentarem, sem fazer um período de transição, para não haver paralisação de alguns serviços, de alguns serviços da Câmara, para o serviço ficar durante um certo momento prejudicado. Essa é a questão. Existe uma outra questão também, porque se é necessário fazer uma revisão dos funcionários que existem, dos que vão passar a ser contratados através do concurso, é necessário também fazer uma revisão dos cargos em comissão da Câmara. Eu recebi um e-mail aqui, a questão referente a motorista. Queria que você colocasse essa situação. Cláudio, pela pesquisa que a gente vem fazendo, existem hoje concursados, servidores efetivos da Câmara, 5 motoristas. Mas há também um cargo em comissão de motorista. Um cargo em comissão de motorista que, na minha modesta opinião, é um cargo completamente ilegal. Porque os cargos em comissão são cargos de direção, assessoramento e chefia. E claramente o cargo de motorista não entra nessas 3 hipóteses. Então, se já há 5 motoristas contratados através de concurso público, por que mais um em cargo em comissão? Por que não convocar o servidor concursado, aprovado no último concurso, e manter uma série de cargos em comissão que tenham a sua legalidade contestada? Então, se é para fazer uma discussão ampla sobre a estrutura da Câmara, que se faça uma questão envolvendo todos os cargos.
Não só os cargos de funcionários concursados, mas também os cargos em comissão. Se há necessidade de corte, que se corte primeiro os cargos comissionados, mas não se prejudique os servidores que lá já estão e os servidores que de forma legítima foram aprovados no concurso público. Beleza, eu vou até fechar essa pergunta para você para a gente falar um pouquinho do observatório. Nós estamos aproveitar o último bloco. Uma vez empossado procurador, o que você espera dessa relação? Vai conseguir separar essa relação administrativa de todo o desgaste político que redundou que vai redundar na sua futura posse? Cláudio, consegue? Uma das funções, inclusive, do cargo de procurador é zelar pela legalidade dos atos, no caso da Câmara. Então você pode correr o risco de ser voto vencido em muitas ações administrativas na Câmara. Assumindo a função de procurador, eu espero que isso aconteça, eu tenho plena consciência que eu tenho que cumprir a minha função de servidor público. Então, enquanto procurador, eu tenho que me abster um pouco da questão de fazer parte da diretoria do observatório. Eu tenho que me pautar pela legalidade e agir da forma que a lei prevê que um procurador da Câmara deva agir. Então, se chegar às minhas mãos um parecer sobre determinada questão, eu vou dar o parecer pautado na legalidade. Não vou dar parecer pautado em política. A política não entra na minha função de servidor público. O que entra na minha função de servidor público é a lei. E é dentro da lei que eu vou me pautar. Perfeito. Kleber, vamos falar um pouquinho agora do observatório, que já existia, mas está sendo reativado. Qual é a função primordial dele e me diz aí quais são as primeiras ações desse observatório que os nossos telespectadores podem ficar cientes? O observatório está sendo reestruturado. Nós agora contamos com a liderança do Paes, muito bem-vinda. Mas o foco de tudo isso é a fiscalização popular. Chamar a atenção da população que o melhor fiscal é o povo. Isso não sou eu quem diz. Autores de renomada, autores administrativos, especialistas dizem que o Estado não tem condição de promover uma fiscalização eficiente, seja pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. E muitas vezes é uma fiscalização que ocorre após o ato, após o dano. Então, o melhor fiscal, e é uma sensação, é um sentimento que está sendo compartilhado no Brasil inteiro. Todo mundo está ingressando nessa onda de fiscalizar, porque há necessidade de otimizar o gasto público. Então, as pessoas têm o direito de saber como que o seu dinheiro... trabalho de medida preventiva e não paliativa. Não é para buscar achar um erro, é para ajudar a prefeitura. O objetivo é ajudar a prefeitura. Trazer o princípio da publicidade para o povo. Exatamente. Não é para atrapalhar a administração, achar falhas. Trabalhar em parceria. O objetivo é em parceria, ajudar, olha, isso pode melhorar, aumenta a concorrência na licitação, que você vai baratear, você vai conseguir um preço menor. Esperamos que os poderes públicos tenham humildade também de ouvir coisas que sejam para agregar. Nós estamos terminando, infelizmente, teria muito mais tempo para a gente poder abordar outros temas. Queria agradecer a sua presença, do Kleber, que você faça primeiro as suas considerações finais. Cláudio, eu acho que foi uma conversa interessante, a gente conseguiu pontuar alguns assuntos de relevância atual no município e eu acho que da nossa conversa ficou claro que a gente precisa repensar alguns aspectos da administração pública. E aqui não é uma questão política de fazer oposição ao atual governo, de tentar derrubar e prejudicar o atual governo. É uma questão de fato de diálogo, da gente poder implementar uma nova visão em parceria com o governo, independente de quem ele seja. Kleber. Eu agradeço o espaço, a oportunidade de falar, de expor um pouco do nosso trabalho, esse sentimento de fiscal, né, de povo. Eu sou um cidadão comum que quer o melhor para a cidade, eu não desejo mal para ninguém, torço para que o político seja feliz, que ele faça uma boa gestão, mas que ouça a população. Bem, estamos terminando o nosso programa, lembrando novamente que a prefeita do município de Campos e também os demais secretários, já que o problema trata também da prefeitura e da Câmara, todos os agentes públicos terão um contraditório salvaguardado no programa. Lembrando a vocês que agora nós temos também o e-mail, programapolêmica@gmail.com. Quero agradecer o espaço concedido por todos vocês e até semana que vem com mais um entrevistado.